Previsões da semana de 6 a 12 de janeiro. Semana de caos emocional ou harmonia? A escolha é sua, é o tema do vídeo de hoje. Mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar astrologia para você alinhada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Antes de tudo, tenho um recadinho aqui para dar para você que está assistindo esse vídeo, principalmente para você que tem interesse em aprofundar na astrologia, aprendendo a fazer uma análise astrológica. Já temos aí o curso de astrologia disponível para você. O link está aqui na descrição do vídeo. São mais de 24 horas de aula. Um curso completamente aí apostilado para você aprender do começo ao fim no que diz respeito à análise de um mapa astrológico. Caso você queira se tornar um astrólogo, caso você queira ter a ferramenta da astrologia única e exclusivamente para o seu processo de desenvolvimento pessoal, um curso completo onde você vai ter aí à mão todas essas ferramentas e entender aí como fazer uma análise astrológica de maneira assertiva, tá bom? Então já entra aqui no link, caso você tenha interesse em aprofundar nesse conhecimento, nesse método milenar de autoconhecimento que é a astrologia. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua vida e vai ser um divisor de águas. Bom, vamos lá então falar sobre as previsões da semana, que é o mais importante aqui hoje. Então, começamos já essa semana com um movimento astrológico muito importante. Ele se perfeccionou no dia 1º de janeiro, é o segundo momento desse trânsito astrológico. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre o trânsito de Marte e Plutão, a oposição de Marte e Plutão. Lembrando que a primeira oposição que nós tivemos de Marte com Plutão foi no dia 1º de novembro, e nós tivemos aí agora, em 1º de janeiro, a segunda oposição de Marte com Plutão já em movimento retrógrado. Nós ainda sentimos esse trânsito ao longo de toda essa semana, da próxima semana também. E é importante a gente entender esse trânsito, até por isso eu indico que você assista ao vídeo onde eu falo basicamente sobre esse trânsito de Marte em Plutão, porque ele se dá em 3 etapas. Então nós tivemos a primeira etapa no dia 1º de novembro, quando Marte ainda estava no signo de Câncer, se opondo a Plutão. Então foi ali que nós iniciamos uma tomada de consciência sobre muitas questões aí do nosso passado, que precisam passar por um processo de transformação, principalmente aquelas que nós resistimos porque queremos proteger de alguma forma ou não queremos olhar para aquelas situações que nos geram desconforto. É sim um momento para que a gente olhe e observe e revise, já que Marte está no seu trânsito retrógrado, todos esses lugares onde nós não queremos mudar, onde devido à nossa arrogância, à nossa prepotência, à nossa necessidade de afirmação da nossa individualidade a todo custo, nos leva a agir muitas vezes de forma destrutiva, a querer controlar, a querer dominar o outro, ou muitas vezes nos leva também a nos submeter àquilo que nos trazem de fora, né? Onde a gente busca ali também nos anular, onde a gente busca atender a demanda do outro para se sentir aceito, para se sentir amado, nos distanciando aí da nossa verdade, né? Então é realmente um momento para a gente se conectar com a nossa verdade, avaliar na nossa vida o que precisa passar por esse processo de transformação, de regeneração, principalmente no que diz respeito ao nosso ego, a essa identificação com esse lugar de tanta autoimportância, onde a gente vai ali se colocando muitas vezes num pedestal e não validando, não valorando o outro, ou não dando espaço para que o outro possa expressar a sua verdade, nos colocando sempre aí em primeiro lugar, né? Então, é importante a gente entender que esse processo de a adequação, a harmonização do eu no coletivo
precisa realmente aí ficar muito consciente, já que nós estamos aí até então vivendo esse trânsito de Marte retrógrado pelo signo de Leão. Mas agora na segunda-feira, no dia de hoje, a gente já tem uma mudança nessa energia, porque Marte sai de Leão e ingressa no signo de Câncer. Então agora a gente já começa a entender um pouquinho, com mais profundidade, algumas das nossas vulnerabilidades, algumas das nossas inseguranças, porque muitas vezes essa tendência à afirmação a qualquer custo, ao controle, a nossa necessidade de dominação do outro, vem de uma insegurança, vem de um desconforto interno, vem de feridas passadas que nos distanciam aí do reconhecimento do nosso lugar de importância, que parte primeiramente de dentro para fora, né? Porque quando a gente começa a se aceitar e se perceber como um ser de importância, capaz de ocupar o lugar no mundo, a gente já começa a se desconectar da necessidade de querer que o outro nos aprove, que o outro nos enxergue, que o outro nos reconheça, que o outro nos perceba, né? Então a gente já começa aí a se acolher com mais profundidade. Mas para isso a gente precisa sim olhar para algumas feridas e esse é o momento que a gente vai começar assim a olhar para essas situações, né? Então começamos já a semana com Marte em Câncer, retrógrado, fazendo oposição com Plutão, com uma lua crescente no signo de Áries, fazendo conjunção com Quirón. Então a gente está assim olhando para a nossa impulsividade, para a nossa reatividade, para a tendência a reagir às situações da nossa vida com violência, de forma impulsiva, de forma impensada, o que gera muitas vezes insegurança, o que gera falta de confiança em nós mesmos. Então, é um convite para a gente acolher essa dor da nossa falta de confiança em nós mesmos, entender que esse processo de retomar a nossa força, retomar o nosso brilho, retomar a consciência de que nós, como indivíduos, somos o agente principal de transformação na nossa própria vida, que a gente pode fazer uma mudança significativa se a gente acreditar, se a gente estiver consciente de que a gente sim pode, que a gente sim consegue e que mesmo que existam desafios, a gente está aqui para transpor esses desafios, acreditando na nossa capacidade de lidar com os problemas, de resolver conflitos aí que estejam presentes aí na nossa vida, na nossa realidade, nas nossas relações, tá? Então, vamos olhar um pouquinho para isso. Muitas vezes o desconforto de sair da nossa zona de conforto, ele precisa ser encarado porque existe aí um aprendizado importante. Se a gente estiver sempre ali dentro do nosso casulo, fechado na nossa individualidade, isolados ali na nossa vida, a gente não sai do lugar, a gente fica muitas vezes preso num lugar de vitimização, num lugar de justificar a nossa incapacidade de lidar com as situações ou de dar um passo além daquele lugar que nos gera muitas vezes frustração por estar apegado realmente a esse passado, né? Então vamos desapegar de tudo isso que não serve mais à nossa vida, vamos deixar para trás aquilo que de alguma forma atua de forma destrutiva, que a gente começa a olhar e falar, nossa, isso aqui não está me fazendo bem, essa relação não está me fazendo bem, essa atitude não está me fazendo bem, esse comportamento não está me fazendo bem, essa forma de reagir, de lidar com as situações da minha vida, isso não está me fazendo bem, isso está me sabotando no meu desenvolvimento profissional, no meu desenvolvimento relacional, no meu desenvolvimento como pessoa, como indivíduo. Esse é o momento para a gente olhar para essas situações, porque muitas vezes a gente está ali num lugar que nos traz um ganho secundário, mas como a gente vai realmente analisar e encarar a situação de fato, a gente vê que a gente está mais perdendo do que ganhando. Então, olhe para isso, fica aqui essa dica sobre o que precisa morrer na sua vida e qual é a ação consciente que precisa ser empregada para que você desapegue daquilo que não está te fazendo bem, daquilo que atua de forma tóxica e destrutiva aí na sua vida. Caso você precise de ajuda terapêutica, ajuda psicoterapêutica, entre em contato comigo. Trabalho hoje na linha da psicologia analítica, trazendo também a abordagem da astrologia, da constelação familiar sistêmica, onde a gente vai realmente aí aprofundar, entender a sua dinâmica, a sua biografia, a sua história de vida, entendendo aí o funcionamento da sua psique, para que você possa ir na direção dos seus objetivos,
com conforto emocional, conforto psíquico, equilíbrio mental, se conectando realmente aí com você, com a sua essência, para que você consiga aí ocupar o seu lugar no mundo. Então já entre em contato comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu falo bastante sobre o auxílio psicoanalítico, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue, com apoio fica muito mais fácil a gente conseguir se enxergar, se perceber, trabalhar o nosso processo aí de autoconhecimento, tá bom? Na terça-feira, nós temos aí, desculpa, na terça-feira não, vamos continuar na segunda-feira, porque na segunda a gente ainda tem Mercúrio em Sagitário, fazendo uma quadratura com Netuno no signo de Peixes, tá? Então a gente já começa a semana aí com uma energia um pouquinho mais confusa, começamos a semana aí com um quezinho de intensidade, então sempre que a gente tem uma quadratura de Mercúrio com Netuno, isso pode gerar aí uma certa desarmonia no que diz respeito aos nossos processos mentais, ou seja, a gente não entende bem o que está acontecendo, a gente fica um pouco sim fora da casinha, a gente entende, né, de maneira equivocada aquilo que o outro está trazendo para a gente, ou às vezes se comunica de maneira que nos muitas vezes faz com que a gente não seja entendido na integralidade. Então tenha paciência aí no começo dessa semana, segunda, terça-feira, porque a gente está aí com uma energia muito parecida com o Mercúrio retrógrado, principalmente no que diz respeito à comunicação. Então é importante calma, paciência, para que a gente não estimule e não coloque muitas vezes mais lenha na fogueira, que vai aí intensificar alguns conflitos, que vai acabar intensificando algumas situações aí que já estão sensíveis. Então, espera aí até quarta-feira, dê um tempinho para que você comece aí a dar cabo e perceber de fato aquilo que está acontecendo, se as coisas não estiverem tão claras aí para você nesse momento, tá bom? Então, muito importante aí, a energia de segunda, terça-feira vai estar um pouquinho aí sobre a influência dessa quadratura de Mercúrio em Sagitário com Netuno no signo de Peixes, tá? E na terça-feira, lembrando que eu trago os trânsitos por dia da semana, porque é quando eles realmente se perfeccionam, mas a gente tende a viver essas energias de uma maneira mais integral, né? De uma maneira mais total assim ao longo de toda a semana. Essas energias vão estar ativas ao longo de toda essa semana de 6 a 12 de janeiro. Tá? E na terça-feira nós temos Plutão em Aquário, em sextil com o eixo nodal norte em Áries e trígono com o eixo nodal sul no signo de Libra. Lembrando que os eixos nodais são pontos kármicos, os pontos de intersecção entre a órbita lunar e a eclíptica terrestre, que é o caminho que a Terra faz em torno do Sol. Então esses dois pontos são pontos imaginários, mas são os pontos onde quando o Sol e a Lua se encontram, nós temos a formação de um eclipse. São eixos importantes porque eles vêm falar sobre um processo de liberação, de elaboração, de transcendência de questões associadas ao nó do Sul em Libra, para que a gente siga na direção do nosso norte, o eixo nodal norte em Áries, né? Então, que é algo que precisa ser desenvolvido aí na nossa vida. Então, a gente já vem trabalhando isso bem profundamente já desde meados de 2023 e a gente está encerrando esse ciclo agora em 2025. Nós teremos aí, ainda nesse primeiro semestre, um eclipse que acontece, o último eclipse que acontece nesse eixo, Libra-Áries. Então a gente está aí num momento bastante interessante de fechamento aí de todo esse trabalho que a gente já tem feito já faz um tempo, tá? Então esse trígono de Plutão com o eixo nodal sul em Libra nos traz a consciência e um ponto final em relação a questões do nosso passado associadas às nossas relações. Quais são as questões que precisam ser regeneradas, transformadas em relação aos seus apegos relacionais, em relação não somente a questões relacionais, mas também em relação a processos internos, a relação que você tem com o outro que vive dentro de você, com a sua realidade interior. Você tem ficado muito em cima do muro, não tem conseguido decidir as coisas na sua vida, você tem entrado aí num ponto de inércia, onde você fica ali devido à equivalência, sempre vê equivalências nas coisas, ficar em dúvida entre os caminhos que precisam ser tomados na sua vida para que você
faça acontecer, esse é o momento para sair da inércia, esse é o momento para sair da indecisão, esse é o momento para se libertar de vínculos relacionais de dependência, se libertar de vínculos relacionais que não sejam positivos para você, que não estejam te auxiliando no seu processo de desenvolvimento como pessoa. Então fica aí a dica, fica aí o convite, realmente aí é uma grande oportunidade para a gente olhar para essas questões aí do nosso passado que tem nos impedido de conectar com esse nó do norte no signo de Áries, né? Que é a conexão com a nossa força, com o nosso empoderamento, com a nossa capacidade de ação. Então, quando a gente traz a força de Plutão e abre espaço, permite com que as coisas mudem, permite com que as coisas se transformem, quando a gente dá espaço para morrer para aquilo que não serve mais, para deixar no passado aquilo que é do passado, ou até mesmo para mergulhar dentro da gente e encarar os nossos demônios, as nossas sombras, aquilo que a gente tem escondido, aquilo que a gente não quer olhar. Vamos olhar para tudo isso, vamos trazer isso para o plano da consciência, para a gente transcender essas limitações. Então a gente está em um processo bastante alquímico no que diz respeito a liberar situações do nosso passado. Existe uma oportunidade muito grande, até mesmo uma facilidade, se a gente aceitar esse processo, para que a gente consiga se reconectar aí com a nossa força, com a nossa coragem, a nossa valentia, para ir na direção de um novo horizonte. Porque se a gente fica preso no passado, a gente não caminha e a gente começa a reeditar as mesmas situações que foram tão desafiadoras e conflitivas para a gente lá atrás no nosso presente. A gente vai colando esse passado no presente, muitas vezes não vivendo situações idênticas, mas muito similares, né? Aquele movimento onde, quando a gente não trabalha, por exemplo, o que levou o término de uma relação na nossa vida, o que nos muitas vezes trouxe uma situação desgastante no trabalho, muitas vezes com o chefe lá atrás, se a gente não elaborou, se a gente não absorveu os aprendizados dessa relação, né, desse lugar que a gente ocupou dentro de uma instituição, se a gente não entender tudo isso, a tendência é que a gente se reconecte com isso de novo para que a gente entenda. Então, se você está vivendo de novo uma mesma relação tóxica, abusiva, se você mudou de emprego e foi para um emprego que é a mesma coisa, que você está vivendo a mesma situação destrutiva, tóxica, que você ainda está descontente com aquilo que você está fazendo, se você está vivendo alguma situação aí na sua vida em relação a você mesmo, frente a um comportamento, uma atitude, um vício de comportamento, uma situação que você tem visto que não está fazendo bem para você, você está ainda ali reeditando aquele mesmo padrão, chegou o momento de olhar para isso com honestidade, encarar, entender e se perguntar, será que realmente isso está me fazendo bem? Por que é que eu estou reeditando? O que é que eu não aprendi ainda que eu estou precisando viver de novo? Então, esse trânsito de Plutão aí com os eixos nodais, eles vêm realmente aí nos convidando a olhar com isso com bastante maturidade, para que uma mudança real possa acontecer na sua vida e para que você consiga decidir ser líder de si mesma, ser líder de si mesmo, para trilhar um caminho, o seu caminho de desenvolvimento, o seu caminho de crescimento individual e também espiritual, tá bom? E na quarta-feira, dia 8 de janeiro, nós temos Mercúrio que sai de Sagitário e ingressa no signo de Capricórnio, trazendo aí toda uma perspectiva mais prática, mais objetiva em relação à nossa vida. Então utilize essa energia para fazer o seu planejamento, para entender aí o que precisa ser feito de forma bastante estruturada, o que precisa ser feito para que você consiga fazer esse movimento de ir na direção daquilo que você deseja para você. Se existem processos autossabotadores, se existe muita dispersão, se você sente que você está aí, como eu disse lá atrás, em cima do muro, sem saber para onde ir, esse é o momento para trazer mais concretude, colocar aí papel e caneta na mão, fazer aí o seu processo de entender qual que é o passo 1, qual que é o passo 2, qual que é o passo 3 aí dentro do seu processo, para que você consiga chegar e ir na direção dos seus objetivos. Vamos aproveitar aí esse momento, esse trânsito de Mercúrio aí pelo signo de Capricórnio, para que a gente faça esse trabalho de trazer a nossa razão e trabalhar também um equilíbrio entre razão e emoção, já que a gente está numa semana aí um pouquinho mais intensa, né? Uma semana onde as emoções elas estão um pouquinho mais à flor da pele,
principalmente devido aí à fase crescente da Lua no signo de Áries e também à aproximação da Lua cheia que acontece no signo de Câncer. Então a gente tem aí um momento, uma semana de preparação para a Lua cheia. Eu sempre digo que semana que antecede Lua cheia é semana onde as emoções ficam mais à flor da pele, onde a gente fica um pouco mais ansioso. Então, se a gente trouxer essa energia de Mercúrio no signo de Capricórnio, trazendo mais objetividade, mais pragmatismo, mais organização, mais disciplina na nossa vida, trazendo a nossa mente para que ela foque naquilo que é prioridade, naquilo que é essencial dentro do nosso processo de desenvolvimento, para a gente não ficar aí vivendo aqueles draminhas da vida que no fim das contas mais nos distancia de nós mesmos do que nos conecta, né? Então, muita atenção em relação a isso. Vamos utilizar esse momento aí e utilizar a força desse trânsito de Mercúrio em Capricórnio para a gente trazer mais organização aí para o nosso dia a dia, tá? Lembrando que esse trânsito ele faz aí também uma quadratura com os nódulos lunares, nódulo lunar norte em Áries e nódulo lunar sul no signo de Libra, pedindo realmente aí que a gente traga essa consciência estruturante para vivenciar esse processo, até que comentei um pouquinho aí sobre Plutão, né? Também com os eixos nodais, para que a gente consiga desapegar de forma prática, porque às vezes para a gente deixar aí aquilo que nos serve mais à nossa vida, a gente precisa fazer isso de forma bastante consciente, a gente precisa tomar uma decisão. Às vezes a gente está ali vivendo um processo interno, né? Sabe aquele movimento onde o cachorro fica correndo atrás do rabo o tempo inteiro? Onde você fica aí naquele ciclo, remoendo situações que não fazem mais sentido, remoendo mágoas, remoendo angústias, e isso vai impedindo o nosso crescimento. Se a gente está muito ressentido com alguém, com alguma situação, se a gente está ali, enfim, tomados de raiva, questionando, sempre nos revoltando com a realidade, com aquilo que aconteceu no nosso passado, a gente não sai do lugar. Se existe muito ressentimento, se existe muita mágoa, se existe muito apego ao passado, a gente não sai do lugar. Por quê? Porque a gente está olhando para o passado, a gente não está olhando para o presente, a gente não está olhando para aquilo que a gente deseja conquistar, a gente está preso lá atrás. Então, se você se vê preso, se você se vê presa num passado de dor, esse é o momento de tomar uma atitude consciente para sair desse lugar. E uma atitude consciente dentro da perspectiva de Mercúrio em Capricórnio está associada a planejamento. Olhar para a sua vida de forma mais objetiva. Se você está desorganizado nas suas finanças, se você está desorganizada nas suas relações, se você está confusa, não sabe para onde você vai, esse é o momento, mais uma vez, de pegar papel e caneta na mão e começar a fazer um processo de organização interna e externa também. E na quinta-feira, dia 9 de janeiro, nós temos a quadratura de Sol em Capricórnio com Quirón no signo de Áries. Eu até escrevi um textinho aqui para ilustrar esse trânsito, que fala assim, né? Esse aspecto traz à tona feridas relacionadas ao ego e à identidade profissional. Esse aspecto é desafiador, pois pode expor inseguranças e ressentimentos que precisamos enfrentar para progredir. Eu lembrei aqui de uma passagem bíblica, que é quando Ló sai de Sodoma e Gomorra com a sua família, e é dito para Ló, para ele ir na direção que foi mandada para ele, que foi dita para ele, para que ele não olhasse para trás, nem ele nem sua família. Mas quando eles estão caminhando para fora de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olha para trás, e quando ela olha para trás, ela vira uma pedra de sal. Então, é um mito e uma história que nos convida a olhar um pouquinho para isso. Quando a gente olha, a gente fixa no nosso passado, nos nossos ressentimentos, nas nossas mágoas, nas nossas angústias, a gente paralisa. Então esse é o momento para a gente ressignificar tudo isso e olhar para frente de maneira bastante objetiva, tá? Então o Sol ele representa o ego consciente. A quadratura com Quirón sugere um confronto direto com aspectos feridos da nossa psique, muitas vezes reprimidos. Este é um momento de humildade e autorreflexão, onde aceitar limitações pode abrir espaço para o crescimento.
A gente não precisa ser bom em tudo, a gente não é perfeito, porque perfeito só o todo, e tudo que está dentro do todo é imperfeito, mas mesmo assim, sendo parte do todo, um fractal do todo, mesmo em sua imperfeição, ainda existe perfeição, porque a gente está falando de uma parte que pertence ao todo. Então, entender que nós somos seres limitados e que a gente está em constante processo de evolução e de crescimento é algo extremamente importante, né? Reconhecer que a gente não sabe muita coisa, mas que dentro da nossa realidade a gente pode fazer muita coisa positiva, muita coisa boa, né? Então fica aí uma dica, essa realmente aí é uma semana de preparação para a lua cheia, então as questões emocionais elas tendem a intensificar um pouquinho, às vezes a gente pode sentir sim que existe uma intensidade maior, a gente pode colocar aquela lente, né, que faz com que a gente enxergue os problemas maiores do que eles realmente são. Então, atenção! O tema desse vídeo de hoje é caos ou harmonia, né? Você decide, você quer viver no caos ou você quer construir uma realidade consciente de harmonia aí na sua vida, tá? Então, tem várias dicas aqui nesse vídeo, várias informações aí que podem auxiliar você a encontrar esse espaço, esse caminho de harmonia na sua vida essa semana, tá bom? E no sábado, encerrando a semana, nós temos Marte retrógrado em Câncer, em trígono com Netuno no signo de Peixes. Então, é um momento para a gente acolher a nossa vulnerabilidade, ter muita compaixão por nós mesmos, muita compaixão pelo outro também, entendendo que muitas vezes, sim, o caminho para a realização dos nossos objetivos e para a nossa realização pessoal, ele tem muitos percalços, ele tem muitos desafios, mas que com compaixão, com amor, com cuidado, buscando um espaço onde a gente possa se sentir protegido. Então, onde você pode recarregar suas energias? É na sua casa, é com a sua família, é lendo um livro, é buscando algo que vai te trazer contentamento. Então, o que você pode fazer para se sentir acolhido, para se sentir nutrido, nutrida aí ao longo dessa semana? Mais uma vez, aí trazendo aí a compreensão e entendimento de que Marte em Câncer nos estimula a buscar esse espaço onde a gente possa cuidar da gente, onde a gente possa se sentir aí no colo da mãe, né? Mas no colo não da mãe concreta, não da mãe real, mas da mãe arquetípica. Como você pode ser mãe de si mesmo, de si mesma? O que você precisa dar a você para que você se sinta alimentado, para que você se sinta seguro, segura na sua vida nesse momento. Talvez se conectando aí com a espiritualidade, da forma como você concebe a espiritualidade, como você concebe Deus, de acordo com as suas crenças. Isso pode ser muito benéfico ali quando a gente fala de um aspecto de harmonia entre Marte e Netuno. Realmente é uma oportunidade para a gente agir na direção, para a gente tomar a iniciativa, para se conectar com esse universo mais sensível, com esse universo mais sutil, com esse universo mais disforme, que é a espiritualidade, que é o nosso inconsciente, que é olhar para dentro, que é muitas vezes tendo espaço para a gente, né? Um espaço onde a gente possa ocupar trabalhar a nossa individualidade, na nossa solitude. Isso pode sim trazer aí também essa harmonização de alguns conflitos, das nossas inseguranças, trazendo insights aí bastante positivos para que a gente consiga se direcionar na nossa vida de maneira mais consciente. É isso no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente. Eu peço até desculpa aí para as pessoas que mandaram mensagens aqui, eu estava respondendo várias mensagens aí, fazendo um esforço para responder as mensagens de todo mundo aí até novembro, mas em dezembro eu tirei aí uns dias de férias, então me embananei um pouco, mas a partir de agora, janeiro, a gente volta aí a responder as mensagens, eu volto a responder as mensagens de vocês, tá bom? Com muito prazer, porque eu gosto muito dessa troca aí que eu tenho com vocês, eu agradeço muito também toda a interação que vocês têm aqui no meu canal comigo. É isso, pessoal, e para você que deseja aí iniciar um processo analítico, na linha da psicologia analítica, um processo, como eu disse aí no começo do vídeo, que integra várias abordagens, não só a psicologia junguiana,
mas também a astrologia, a constelação familiar sistêmica, um trabalho muito profundo, muito transformador que vai acelerar muito aí o seu processo de desenvolvimento pessoal. E para você que deseja fazer uma análise astrológica isolada para entender a sua realidade com mais profundidade, para tomar decisões mais assertivas na sua vida, para você que deseja agendar uma constelação familiar sistêmica, também o link para agendamento de sessões aqui na descrição do vídeo. Uma linda semana para você. Namastê!